Boa noite, hoje é 25 de julho, veja o que é destaque na noite de hoje. Estrangeiros no Brasil, de acordo com o Sebrae, aumentou em 80% os imigrantes que empreendem no país. Hoje é dia de Tati no campo. Vamos conhecer mais sobre as suculentas, um tipo de planta que vem ganhando mais espaço nos jardins. E tempo seco aumenta o risco de queimadas. Defesa Civil monitora a região. O Jornal da TV Tati está no ar. Os estrangeiros estão empreendendo cada vez mais aqui no Brasil. De acordo com o Sebrae, nos últimos 5 anos, aumentou mais de 80% no número de microempreendedores individuais imigrantes aqui no país. Me diz que este lanche não está te deixando com água na boca. E o responsável por fazer essa e outras delícias da culinária árabe é o Omar, imigrante da Síria, que chegou no Brasil em 2014 e precisou se virar. Várias pessoas, na realidade, me ajudou. Brasileiro e árabe. O brasileiro me ajudou bastante. Depois me ajudou a trazer minha família para cá. Eu comecei a trabalhar, eu estava aqui na Taubaté, no Vila São José, na casa bem pequenininha, sabe? Eu comecei a fazer lanche, eu sou cozinheiro na Síria. Comecei a fazer lanche porque, sabe, quando você vai começar a fazer comércio, precisa muito dinheiro. Para trabalhar também, funcionário, é muito complicado. Comecei a fazer lanche, eu devagarzinho, boca a boca foi, num lugar muito simples. Começou a chegar o povo, começou a lotar a rua. Hoje, ao lado da família, Omar vive do que aprendeu em sua terra natal de maneira muito bem organizada. Abri o MEI, porque não sabe como é lei aqui no Brasil. Comecei o MEI no 2017, eu acho. Meus clientes arrumou para mim documentação de carrinho de lanche aqui, alvará. Começou a fazer lanche, graças a Deus, está vivendo bem, está graças a Deus. E assim como o Omar, outros estrangeiros também decidiram empreender no Brasil, como mostra uma pesquisa feita pelo Sebrae. A gente tem um cenário muito bom nos últimos 2 anos aí para empreendedorismo, para MEIs, para microempresas, empresas de pequeno porte, né? A gente chegou a 12 milhões de MEIs ativos agora, nesses últimos meses, e a gente tem mais de 20 milhões de CNPJs ativos. Então, é um número muito bom. E aí, os imigrantes, nesse contexto, a gente vai bater um número de quase 80 mil imigrantes. É pouco dentro do contexto de 1,5 milhão de imigrantes e do próprio contexto de 12 milhões de MEI, mas também uma curva que vem crescendo bastante. Vamos lembrar que para abrir uma empresa é mais difícil, né? Você, para buscar um emprego, é muito mais fácil, um reposicionamento, uma colocação no emprego é muito menos complexo, mais fácil, né, do que você abrir uma empresa e tocar um negócio. Então, é natural que a gente tenha mais imigrantes com emprego do que com empresa, mas mesmo assim a curva está crescendo. Para o especialista, o momento econômico nacional é atrativo para quem deseja empreender. Pelo bom momento do país, tanto o cenário do emprego quanto o cenário do empreendedorismo estão muito bons. E aí o estrangeiro, né, o imigrante, ele aproveita de ambos. Então, quanto mais preparado ele está, seja para ser empregado, seja para ser empresário, né, o momento está bom. E aí entra um aspecto cultural que é muito importante. O Brasil é um país acolhedor. O Brasil é um país que dá oportunidades, é um país de múltiplas oportunidades. Eu acho que isso tudo facilita a entrada de imigrantes, a entrada de estrangeiros, seja para empreender, seja para ter um emprego. Com clientela fidelizada e crescendo cada vez mais, o Omar não para de sonhar. Eu tenho um sonho, eu faço franquia meu trabalho. Eu fiz o projeto para como vai fazer, qual lugar, qual cidade, cada cidade onde é. Deus quiser, se conseguir, vai virar franquia. E o governo federal lançou nesta semana a primeira fase do programa Voa Brasil. O objetivo é oferecer passagens por até R$200 para aposentados. Nesta primeira etapa, as companhias aéreas colocaram à venda 3 milhões de passagens. Todos os aposentados do INSS, independentemente da renda, que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses, podem comprar até 2 bilhetes. Nós temos assentos vazios. Então, nós temos a oportunidade para incluir mais pessoas.
Então, isso não quer dizer que as outras pessoas têm que pagar mais. A compra deve ser feita por meio do site do programa, gov.br/voabrasil, que reúne as passagens disponíveis. Para acessar, os aposentados precisam ter conta prata ou ouro no sistema gov.br. As empresas têm ociosidade e as pessoas querem viajar, mas não têm dinheiro suficiente. Então é um ganha-ganha. O cadastro do INSS tem atualmente 23 milhões de aposentados com direito a comprar os bilhetes pelo Voa Brasil. O governo não colocou dinheiro público no programa e, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, apesar de o número de passagens ser menor que o de aposentados, conforme os bilhetes forem vendidos, as empresas aéreas vão ampliar a quantidade de tickets disponíveis. À medida que os aposentados começarem a procurar mais o site do Voa Brasil e começar a comprar as passagens, automaticamente as aéreas vai disponibilizando mais passagens. Dona Doraci tem 71 anos e dá para contar nos dedos as vezes em que viajou de avião. A última viagem faz mais de 2 anos e quem pagou foi o filho, porque com o valor da aposentadoria ela não teria como comprar a passagem. Muitas pessoas vão ter o direito dessa viagem mais barata, então eles vão aproveitar e pode preparar, porque a demanda vai ser muito grande. Agora a gente fala da greve do INSS. O Supremo Tribunal de Justiça determinou hoje que pelo menos 85% das equipes de cada agência continue trabalhando. Esta notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o percentual mínimo é necessário para garantir a continuidade do serviço público essencial. Em caso de descumprimento da decisão, a multa diária é de R$ 500 mil. Intervalo e no próximo bloco tem Tati no Campo. É daqui a pouco. Voltamos para falar sobre meio ambiente, sobre o agro. É hora do Tati no Campo. Planta é tudo de bom, né? As suculentas, com suas formas únicas e cores vibrantes, têm conquistado espaço nos lares e jardins. Ontem eu fui conhecer a história da Ana, que estudou muito sobre esse tipo de planta, se apaixonou e transformou o amor em negócio. Por aqui são tantas plantas que a Ana já perdeu a conta de quantos vasos e mudas ela tem. Eu tinha bem mais, aí acabei me desfazendo um pouco, mas são bastantes. Na hora de aguar, é um tempão para aguar. E não é de qualquer espécie. A Ana é apaixonada por suculentas, aquelas fofas que quase todo mundo já ganhou de presente ou já comprou para enfeitar a casa. Diferente do que as pessoas pensam, elas têm vários tamanhos, como essa, que é bem convencional. Tem tipos como a pata de gato, que realmente lembra uma patinha. E formatos. Olha essa que diferente. Apesar de muitas, sempre tem aquela mais especial. Em 2018 eu fui fazer o Centro Agropecuário. Lá eu conheci um rapaz que tinha um vaso imenso com várias espécies de suculentas. Esse rapaz que, acabou me incentivando a me apaixonar pelas suculentas, me deu uma mudinha de orelha do Shrek. E ela é minha paixão. As suculentas são plantas que retêm muita água, por isso são conhecidas popularmente por serem mais resistentes. Mas mesmo assim é preciso muito cuidado. A Ana, por exemplo, adiciona pelo menos a cada 6 meses ao solo os substratos, que são uma série de nutrientes que fazem a planta crescer mais saudável. É bom sempre estar renovando o substrato, porque as plantas elas precisam dessa proteína, né? Que tem nessa mistura do substrato. Aí ela fica retendo mais água. É um substrato com terra vegetal, areia, fibra de coco e carvão ativado. Aí dá uma mistura boa e a terra fica bem drenada.
Foi dos cuidados pelas plantas que a Ana transformou o amor em negócio. Hoje ela faz esses mini jardins por encomenda. Assim ela passa horas e horas. A maior parte do meu dia eu cuido das suculentas. Aí fico aqui mexendo, fico vendo o que elas precisam, se é de água, se é de substrato, e fico fazendo os mini jardins. Gosto muito do contato com a natureza, é muito gratificante, né? Mexer com os meus mini jardins, com os terrários, então eu quero continuar. É muito prazeroso, né? A gente trabalhar com o que a gente ama. E aí, gostou da reportagem? Quer participar do nosso quadro? Então manda sua sugestão pra gente. O nosso WhatsApp é o 12 99752 4005. E amanhã é um dia super especial, é comemorado o Dia dos Avós, data que às vezes passa despercebida, mas tem muito neto que já pensou em presente e uma boa opção são flores. De acordo com a CEAGESP, aqui em São José dos Campos, essa data deve ser muito boa para as vendas. Ao longo de julho do ano passado, foram comercializadas mais de 1.177 toneladas de flores e plantas do tipo ornamental no entreposto de São Paulo. Apenas na semana do Dia dos Avós foram vendidas mais de 260 toneladas, ou seja, mais de 22% das vendas do mês. E as suculentas, que a gente viu agora na reportagem do Tati no Campo, liderou esse ranking. Foi o presente mais comprado para dar de presente, claro, aos avós. Os netos que deixaram para a última hora ainda têm tempo de garantir o presente na Feira das Flores, que acontece amanhã na CEAGESP, das 4 horas da manhã até as 10 horas. E aconteceu hoje no Parque Tecnológico, em São José dos Campos, o Encontro Nacional de Mudanças Climáticas. Grandes empresas e órgãos reguladores participaram do evento, que teve o objetivo de discutir os impactos das mudanças climáticas no setor elétrico e também no agro. O segundo encontro de mudanças climáticas esteve focado em assuntos do agronegócio e também de energia. Eu vou falar com a Patrícia Madeira, que é CEO da Climatempo. Patrícia, é um evento muito importante aqui para São José dos Campos. E por que escolher essa cidade aqui para trazer essa discussão tão importante? Sem dúvida alguma, é um evento importante de nível nacional, né? Mas a gente escolheu São José dos Campos primeiramente porque nós fazemos parte, nós temos um laboratório, a Climatempo tem um laboratório de inovação e pesquisa dentro do Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos. Então já tem uma ligação com a cidade, mas mais do que isso, São José dos Campos tem um viés de sustentabilidade e de tratamento de resiliência climática, segurança e tudo mais, que faz todo sentido que seja em São José dos Campos. E quem foram os palestrantes desse segundo encontro? Nós tivemos palestrantes de vários setores, né, principalmente de agricultura e da área de energia, palestrantes estratégicos ou pessoas estratégicas de dentro de grandes empresas do setor de energia e de agricultura, mas também na parte política a gente teve uma apresentação do que está sendo feito aqui em São José dos Campos nessa área de mudanças climáticas e tudo mais. E os participantes aqui vieram em peso, né? Tivemos muitas empresas representadas aqui hoje. Mais de 150 empresas representadas dentro do evento e nós tivemos 450 inscrições, ou por volta de 450 inscrições no evento. Então o evento do ano passado foi um pouco menor, mas esse já está tomando proporções bem grandes e bem interessantes. E qual que é o objetivo de vocês fazerem esse encontro, promover essas palestras, trazer empresas de vários setores aqui para poder discutir sobre sustentabilidade, sobre agronegócio? A Climatempo ela é protagonista na discussão das mudanças climáticas em âmbito de América do Sul, né? Principalmente na América do Sul. Então, o nosso objetivo com esse evento foi trazer dois setores que são de alguma forma ligados e que para a gente discutir as formas de mitigação e as formas de adaptação às mudanças climáticas que estão aí. É indiscutível que o aquecimento global é presente, a gente teve recorde de temperatura planetária agora no mês de julho e que os eventos vão ser cada vez
vez mais frequentes daqui para frente. Então, o objetivo é promover a discussão e tomada de decisões e ações com relação às mudanças climáticas. É muito importante que muitas outras empresas tomem essa consciência sobre a sustentabilidade, sobre o clima, sobre o agronegócio. E é por isso que vocês buscam promover isso de forma mais incisiva, né? Exato. A gente começa pelas empresas, porque a gente tem um acesso a Climatempo, trabalha com essas empresas em outras, não só nas mudanças climáticas, mas na parte de monitoramento, enfim, de planejamento. A gente já vem trabalhando há bastante tempo com muitas empresas nesse sentido, mas trazer isso também para a população, né? O evento foi aberto de uma forma geral a todo o público. E o que você espera que as pessoas façam a partir desse evento na sua cidade, na sua empresa? Qual é a sua expectativa sobre isso? Olha, em termos de empresas, né, a gente já viu muitas ações que já estão sendo tomadas e essa troca de conhecimento eu acho que vai favorecer para as empresas que elas tenham noção do que outros estão fazendo e repliquem algumas boas práticas. A população em si é uma questão de entendimento do que está acontecendo, né? Cada vez mais esses assuntos vão vir à tona. A gente teve o problemão que a gente teve no Rio Grande do Sul, todo mundo comentou sobre isso e individualmente a gente precisa tomar pequenas ações. Patrícia, muito obrigado pelas suas informações. Esse segundo encontro aconteceu aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e, como a Patrícia bem falou, com essa importância de promover a sustentabilidade e a consciência ambiental. Daniel Barbosa, de São José dos Campos, para a TV Tati SBT. E depois do intervalo, vamos falar sobre os cuidados com as crianças durante as férias. Nesse período, os casos de intoxicação aumentam. É daqui a pouco. Nós estamos falando há vários dias sobre a baixa umidade do ar. Com o tempo seco, o risco de queimada aumenta. A Defesa Civil do Estado intensificou as ações de prevenção e monitoramento e colocou a região em sinal de alerta. A Defesa Civil possui um mapa de risco de incêndio, é uma ferramenta tecnológica que a gente utiliza principalmente nesse período do ano mais crítico para as queimadas, que é o tempo mais seco aqui no estado de São Paulo. Essa ferramenta, ela utiliza algoritmos que cruzam várias informações. Por exemplo, velocidade do vento, temperatura, umidade do ar, umidade do solo, previsão meteorológica. Isso tudo é feito um cruzamento e ele mostra para nós em um mapa quais áreas do estado possuem mais risco para incêndios. E nesta semana, especificamente a partir de hoje, até pelo menos domingo, boa parte do estado de São Paulo está no último nível, que é o nível de emergência. É o grau mais severo para risco de queimada, o que inclui também aí a região do Vale do Paraíba. Já tem alguns dias que não chove e nós, pelo menos até o início de agosto, não temos previsão de chuva para o Vale do Paraíba. Ou seja, não vai cair uma gota de chuva, a umidade do ar muito baixa. Isso tudo favorece as queimadas. Por quê? Porque a vegetação fica muito seca. E aí qualquer fogo, qualquer pequena fagulha, é suficiente para iniciar uma grande queimada. E aí, como os ventos também ficam mais fortes no período da tarde, começa um fogo, um pequeno foco de incêndio em alguma área, rapidamente ele se espalha. E aí ele atinge uma grande área. A gente tem várias áreas de reserva florestal aí no Vale do Paraíba. Se deparar com uma situação como essa, ligar para a Defesa Civil pelo telefone 199 para que a gente possa fazer o combate emergencial o quanto antes. E para amanhã o tempo deve continuar seco. Vamos ver a previsão do tempo para essa sexta-feira. Em Lorena, a máxima de 29 e a mínima de 15 graus. Em Taubaté, máxima de 29, a máxima não muda, e a mínima de 13 graus. Já no nosso litoral, em Ubatuba, a máxima fica nos 28 graus e a mínima de 15. Em Campos do Jordão, na nossa Serra da Mantiqueira, já faz um pouquinho mais de frio. A mínima de 6 graus e máxima de apenas 20. Agora a gente fala de férias. Com as crianças em casa, os pais precisam redobrar a atenção com acidentes domésticos e até com intoxicação. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, no ano passado, as principais internações entre crianças de até 14 anos por este tipo de acidente acontecem por remédios. Mas a intoxicação também existe por produtos químicos, como os usados na limpeza de casa e também por alimentos.
As crianças de férias, né, elas sempre são muito mais curiosas, principalmente quando elas ficam ociosas em casa, né? Então, pelas estatísticas, maiores acidentes por intoxicação são feitos por medicamentos, né, e pelos produtos de limpeza. E também tem alguns índices de plantas tóxicas também em casa. Ainda mais as crianças abaixo de 4, 3 anos, elas querem experimentar, né, sentir a textura. Então, no caso das plantas, a maior intoxicação seria pela ingestão mesmo, né, de alguma parte da planta, das folhas. Existem algumas plantas também que podem, só com o toque, causar alguma reação na pele, mas, assim, a parte de ingestão é a parte que seria pior da intoxicação das plantas. Quando ingerir alguma planta e você vê alguns sintomas, né, como náuseas ou tonturas, ou até alguma reação alérgica mesmo, vermelhidão, as mães devem seguir direto para o pronto-socorro com a criança e, se souber exatamente qual a planta que foi ingerida, levar consigo para ver como que vai ser a orientação dessa criança por causa da ingestão dessa planta. E o ideal, né, é que as mães saibam o que foi ingerido, né? Às vezes isso não é possível, mas sempre que possível é sempre saber o produto, né, e o medicamento que foi ingerido, né? Existem medicamentos que algumas doses a gente considera ainda não tão tóxicas, mas tem alguns medicamentos que a dose máxima é muito próxima da dose tóxica, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Principalmente mães que têm remédios de utilização de ansiedade, né? Ou sedativos, isso também pode ser perigoso para as crianças, né? E nesse caso também de ingestão dos medicamentos, né? Se souber o que ingeriu, né? Ou ligar para a central de intoxicação, né, do governo, que existe esse telefone, né, e para tirar as dúvidas e como recorrer, ou também ir direto para o pronto-socorro para ver a conduta tomada frente ao que foi ingerido. Diz que intoxicação pelo governo seria o 0800 722 6001, tá? Então, esse você consegue ligar para uma central e eles dão as orientações. O Jornal da TV Tati fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e fique agora com o SBT Brasil. Tchau!